Senhoras e senhores, retomando a programação deste terceiro Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, um evento da gestão pública online, teremos agora a palestra Como evitar a produção de leis municipais inconstitucionais, com o advogado Luiz Henrique Urquhart Cadermartori. O Dr. Luiz Henrique tem pós-doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade de Granada, na Espanha, é doutor em Direito Público pela UFSC e mestre em Instituições Jurídico-Políticas também pela UFSC, onde leciona na graduação e no programa de pós-graduação em Direito. Já foi assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina e avaliador ad hoc de cursos de Direito pelo MEC e NEP. Atualmente, atua como secretário de Aperfeiçoamento Institucional junto à reitoria da UFSC, editor da revista Sequência, Estudos Jurídicos e Políticos do PPGD, UFSC, consultor na área de Direito Administrativo e coordenador dos projetos de pesquisa Direito Administrativo e Constitucionalismo e Modelagem e Compreensão dos Sistemas Sociais, Direito, Estado, Sociedade e Política. Com a palavra, o Dr. Luiz Henrique Cadermartori. Bem, boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer o convite da empresa Gestão Pública, parabenizar pelo evento, na pessoa do seu diretor, o Dr. Noel Baratieri. É um prazer muito grande estar aqui, nesse evento. Então, me coube uma fala sobre, digamos assim, estratégias que seriam levadas a efeito nas administrações municipais para evitar a produção de leis que, porventura, pudessem sofrer ações de inconstitucionalidade. Evidentemente que isso é um tema extremamente amplo. Eu não teria como tratar disto no detalhe de cada pequena matéria que pode ser ou não sujeita a um tipo de ação desse teor. Mas é possível, sim, estabelecer alguns parâmetros gerais sobre isso. Algumas informações que eu acho que são importantes no âmbito da atuação municipal. Em primeiro lugar, o controle de constitucionalidade, quando se trata de leis municipais, ele é majoritariamente feito no âmbito estadual. Tá? Dificilmente isto vai ao âmbito do Supremo, a não ser via um tipo de ação que se chama arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se não, quando é uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, isto é feito no âmbito estadual. O Ministério Público tem um determinado centro de controle de constitucionalidade de leis, onde eu assessorei, que se chama SECOM, que é onde, a partir dele, que se elaboram as ações de inconstitucionalidade, tanto de leis municipais como de leis estaduais. Então, o que ocorre é, normalmente, no âmbito do Estado de Santa Catarina, esse controle, esse monitoramento é feito pelo Ministério Público. Então, pela Constituição catarinense, o promotor de justiça, que é aquele representante do Ministério Público que atua na primeira instância, ele pode propor ação de inconstitucionalidade de leis municipais. E ele vai fazê-lo perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá? Então, quanto ao tipo de inconstitucionalidade que podem ter as leis municipais, e aí os cuidados que devem se tomar para isso, existem basicamente dois tipos de inconstitucionalidade que uma lei pode sofrer. Uma inconstitucionalidade material ou uma inconstitucionalidade formal. Tá? Qual é a diferença? Existe inconstitucionalidade formal quando existe um vício de procedimento na produção daquela lei. O quórum necessário, a competência para tratar daquela matéria, se era competência do município ou não era. Então, vícios de competência, daquilo que cabe ao município legislar, e vícios quanto ao procedimento que foi feito, que foi encaminhado para a produção daquela lei, isto constitui uma inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material,
Ao contrário, ela se refere à matéria que é tratada naquela ação. Então, por exemplo, o município que quisesse legislar sobre tributos de ordem estadual estaria cometendo uma inconstitucionalidade formal, porque ele não tem competência para isso. Já o município que quisesse, por exemplo, dispor sobre algum tipo de norma que acarretasse discriminação de gênero, sexual ou de cor, estaria cometendo uma inconstitucionalidade material, porque a Constituição veda discriminações desse tipo. Então, inconstitucionalidades formais ou materiais são os tipos de vícios de inconstitucionalidade mais comuns que se pode incorrer nesse âmbito. Agora, para verificar, então, como o rol de matérias que podem ser legisladas em municípios e que possam evitar esse risco da inconstitucionalidade, evidentemente que isso você vai encontrar na Constituição Federal. Então, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 21, trata daquilo que ela chama de competências exclusivas da União. Então, já por exclusão, isto já não é matéria que o município possa dar conta. Tudo que está ali elencado, o município já não tem ingerência alguma nisto aqui. Tá? Porque quando a Constituição fala em competência exclusiva, significa que é uma competência indelegável. Não posso delegar para mais ninguém. Tá? Já quando a Constituição fala em competência privativa, esta é passível de delegação, pelo menos parcial. Então, no artigo 21, tudo que está ali arrolado de competência da União já é absolutamente vedado ao município tratar dessa matéria. No artigo 22 da Constituição, aí ele vai falar de competência privativa. Também estaria fora, porque, embora seja uma competência privativa, quem tem a possibilidade de ser delegatário de uma legislação mais local, mais regional, são os estados. Então, está fora também. Então, se eu considero o artigo 21 e o artigo 22 da Constituição, que são dispositivos que tratam de competências, tá? Eu tenho que ir para o capítulo das competências. Artigo 21, 22, até o 30. Tá? 21, competências exclusivas da União, está fora. 22, competências privativas, que podem ser delegadas aos Estados-membros e não ao município, então está fora. E aí nós temos o artigo 23 da Constituição. O artigo 23, agora sim, é quando o município já tem como ali participar na questão legislativa. O artigo 23 da Constituição fala das chamadas competências comuns. Competências comuns de matéria que são compartilhadas entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, tudo aquilo que está tratado no artigo 23 da Constituição, como é que ele funciona na prática? Lei federal de caráter nacional estabelece os parâmetros gerais daquela matéria, os Estados-membros tratam na sua legislação do caráter regional e os municípios complementam essa matéria em caráter local. Então, normalmente, no caso que trata desse dispositivo, isto depende muitas vezes de repasses de verbas, né? Porque muitas vezes isto são programas de ação que ali estão previstos, que por lei o município pode torná-los aplicáveis, mas que dependem de repasses de verbas. Então, a esfera federal repassa a verba e o município executa, gerencia e leva adiante esses programas. Tá? Então, aqui é competência comum. Então, assim, o município também aqui não tem ampla liberdade para tratar na totalidade da matéria. Ele trata nas características locais aquelas matérias que, na esfera da União, são tratadas em caráter geral. E, finalmente, no artigo 30 da Constituição, aqui sim, nós temos as competências que são só do município. Então, aqui sim, o município tem a total liberdade para legislar a respeito dessas matérias. Então, notadamente aqui, talvez o tópico mais importante seja a matéria tributária. Né? Então, quanto à matéria tributária, evidentemente que nós não podemos confundir a instituição de tributos com a criação de tributos. Né? Para criar um tributo, eu preciso fazê-lo via Constituição. Uma emenda na Constituição pode criar um tributo novo.
Mas instituir um tributo é considerar um tributo já criado constitucionalmente, mas que não está sendo regulamentado, e torná-lo obrigatório no âmbito municipal, por exemplo. Desde que a Constituição diga, evidentemente, que aquele tributo é de competência municipal. Tá? E assim sucessivamente. Um ponto importante, que agora tem sido objeto de demanda de leis municipais, e que também o artigo 30 menciona, diz respeito às concessões, principalmente para estabelecer parcerias público-privadas. Nós temos uma lei nacional, que é a lei das PPPs, né? Acho que todo mundo já ouviu falar aqui, as parcerias público-privadas, que instituíram dois novos tipos de concessões, as concessões administrativas e as concessões patrocinadas, que são concessões que são ainda mais benéficas para a iniciativa privada. O poder público abre mão, em uma escala ainda maior, de potestade em relação ao particular para tornar mais atrativa uma negociação com o particular a partir de uma concessão. Por exemplo, na concessão patrocinada, o poder público não só concede ao particular a possibilidade de explorar um serviço ou uma atividade, como ainda subsidia. E na concessão administrativa, pode, inclusive, repassar para o concessionário a própria gestão da atividade. Então, essa lei das PPPs é uma lei muito importante. Ela foi elaborada visando tornar mais atrativo para o particular fazer negociação com o poder público. Então, nesse âmbito, por exemplo, existe uma lei nacional, mas o município tem competência para fazer as suas regulamentações dessa lei naquilo que seja de interesse local. Tá? Evidentemente, o que o município não pode fazer é, considerada uma lei nacional, tá, que seja passível de regulação pelo município, o município, ao regulá-la, contrariar a própria lei federal. Só que não pode fazer. Né? Evidentemente que a única coisa que ele pode fazer é, considerados os interesses locais, ele vai tratar em lei local aquilo que a lei geral, nacional, não menciona. Mas não pode contrariar. Também não pode inovar. Não posso criar, por exemplo, uma modalidade de contratação administrativa nova. Isso eu não posso criar. Eu tenho que me ater às que já existem numa lei nacional. O que eu posso fazer é operacionalizar aqueles institutos que já existem numa lei nacional. Tá? A mesma coisa com tributos, a mesma coisa com as áreas de saúde, educação, cultura, lazer, etc., que são matérias eminentemente de interesse local e que, por óbvio, havendo uma lei nacional que disponha em caráter geral sobre essa matéria, o município não pode criar inovações que contrariem uma lei nacional. Tá? Então, existem todas essas limitações que, na verdade, estrategicamente falando, como é que isso é possível de ser monitorado? Como estou dizendo a vocês, do artigo 21 ao 30 da Constituição, você tem todo um rol de matérias, de competência de matéria, que são divididas entre os 4 entes da federação, que, por exclusão, no âmbito municipal, é possível verificar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá? Matéria de ordem exclusiva, completamente fora. Matéria de ordem privativa, segundo a Constituição, só pode haver uma relação entre a União e os Estados-membros. Já competência comum, do artigo 23, o município já entra no jogo, ele já pode também ser partícipe dessas matérias, tá? Normalmente regulamentando leis federais, ou mesmo leis estaduais, e no artigo 30 da Constituição, aí sim, eu tenho um rol de matérias que são de alçada exclusiva do município. Tá? Então, assim como eu tenho matéria de alçada exclusiva da União, eu tenho também matéria de alçada exclusiva do município, que é o que eu tenho no artigo 30 da Constituição. Então, assim, existe, pela experiência que eu já tive de lidar com ações de inconstitucionalidade, tanto de leis estaduais como de leis municipais, um tipo de legislação comum que sofre diretamente uma ação de inconstitucionalidade é quanto à montagem do aparato administrativo de uma nova gestão, do pessoal. Tá? Então, o que acontece aqui nesses casos? E já várias ações foram propostas nesse sentido. Isto ainda continua a acontecer. A Constituição dispõe, a Constituição Federal dispõe que
os cargos públicos para servidores são providos por concurso público, exceto os cargos comissionados de livre nomeação e exoneração. Isto é o que diz a Constituição. Ela não estabelece uma porcentagem de quais são os números de cargos efetivos que eu vou montar, que eu posso montar, e qual é a porcentagem de cargos comissionados. Ela não diz isso. Só diz que a regra geral, dá a entender que a regra geral é o cargo concursado e a exceção são os cargos comissionados. Muito bem, não havendo, então, uma delimitação clara, o que acontece? Muito município faz assim, assume o novo prefeito e, ao montar toda a estrutura de pessoal, até suponho que ele pense assim, fica mais fácil mandar embora se o orçamento ficar mais complicado, então o que ele faz? Ele monta, por exemplo, 60% a 70% dos cargos comissionados e o restante de cargos efetivos. Isto é inconstitucional. Isso não pode. Tá? Isso aqui é passível de sofrer uma DIN em âmbito estadual por ofensa ao princípio da moralidade, por exemplo, dentre outros. Porque a regra é que a estruturação tenha, na sua maioria, os cargos efetivos e a exceção são os cargos comissionados. Evidentemente que você também pode chamar para cargo comissionado quem ocupa cargo efetivo. Ele apenas fica afastado do cargo efetivo enquanto exerce aquela função comissionada. Uma outra questão que também ajudaria, também uma experiência que eu já tive, mas não tratando de leis municipais, mas sim de leis estaduais, é algo que algumas unidades da Federação Brasileira já têm feito, é um projeto de consolidação da legislação, da sua legislação. Tá? Alguns estados já fizeram essa experiência, e não sei se municípios já o fizeram também. Isso é uma iniciativa muito boa, muito eficaz, para você instaurar uma racionalidade bem maior no conjunto de normas municipais que aquele município tem. Tá? Então, como é que funciona isso? Se o município tem interesse, ele pode fazer um convênio com uma instituição que tenha know-how reconhecido nesse tipo de matéria, e, por conta desse convênio, repassar para essa entidade o encargo de fazer a consolidação de toda a legislação daquele município. Ao fazer isso, ele vai fazer um pente fino em toda a legislação. Naquelas leis que, porventura, possam ter uma inconstitucionalidade ali latente, que ainda não foi movida uma ação, mas pode ocorrer. Naquelas leis que tiveram seu efeito já exaurido e ainda estão ali no banco de dados ou no rol de leis do município, e não há porquê. Naquelas leis que muitas vezes acontecem nos municípios, passaram por, e no legislativo também, passaram por todo o processo de encaminhamento de votação e não foram sancionadas pelo Executivo. Né? Que nós chamávamos, quando fizemos esse trabalho aqui para a Assembleia Legislativa, de leis inexistentes. Porque são leis tecnicamente inexistentes. Então, por exemplo, hoje é uma coisa que está muito candente, em termos de matéria de lei, a questão de gênero. Tá? Então, como sempre, quando uma grande mudança está fervilhando, ainda está encaminhada, que é justamente essa questão da afirmação das minorias sexuais, que agora encontra alguma guarida em leis e em dispositivos em geral, nós não temos ainda, por exemplo, uma lei que criminalize a homofobia. Não temos. Mas nós temos dispositivos de referência a direitos fundamentais que sim proíbem a discriminação. E eles são autoaplicáveis, eles são vinculantes. Eu não preciso necessariamente de uma outra lei. Então, assim, é preciso tomar cuidado quando se faz legislação municipal em matérias que possam afetar interesses desses grupos. Por exemplo, que eu proponho uma lei que crie, por exemplo, banheiros específicos para transgêneros. Isso pode ser interpretado como discriminação. Ou qualquer forma discriminatória que diga respeito à questão de gênero, ou à questão racial, ou qualquer outro tipo de preconceito nesse sentido. Então, assim, no âmbito dos direitos fundamentais, é ali onde existe todo o parâmetro de matéria que não pode ser afrontada por legislação municipal. E no âmbito formal de competências, tem os dispositivos que eu acabei de falar. Em suma, eu acho que é isso.
resumidamente o que existe sobre a questão. Eu me ponho então à disposição para questionamentos naquilo que for necessário. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Sou a Lete, vereadora Vaz de Bonita. Eu tenho os questionamentos, entre eles, o primeiro seria assim: a gente aprovou uma lei de concessão de uso de um terreno cedido para o município, para uma tabacaria, e esse terreno ele está irregular, ele está sem licença ambiental. O nosso assessor jurídico eu solicitei um parecer jurídico, e ele disse que a gente estaria votando o projeto de concessão de uso e não a irregularidade do terreno. Eu acabei votando contra, porque era para a produção de carvão para o uso do narguilé, e achei que os 4 empregos que iam gerar não iam trazer benefícios suficientes na questão de saúde pública, e acabei votando contra. Mas foi assim uma coisa em regime de urgência, porque senão iriam para outro município e tal. Nós somos a minoria e acabou sendo rejeitado, aprovado igual, né? Queria o seu posicionamento em relação a isso, porque eu ainda estou em dúvida em relação a isso. E também assim, no nosso município nós temos estagiários hoje ocupando lugares de funcionários públicos estáveis, professores que se aposentaram, pessoas que saíram, e a administração municipal está contratando muitos estagiários. Estagiários em sala de aula, inclusive assinando como professor. Nós temos chefe de setor de diversos setores, atuando em outros setores, como professores, como monitores e tal, porque os próximos a ser chamados no concurso são adversários políticos da atual administração. O que fazer? Bem, obrigado pelo questionamento. Então, são 2 questionamentos. Vamos ao primeiro. Eu concordaria com a o seu direcionamento em relação a essa matéria sobre uma cessão de uso de um terreno, a questão da cessão de uso, ela é regular, etc. Mas eis que ele não tem licenciamento ambiental. Não adianta, por exemplo, ante um eventual questionamento sobre a legalidade da medida, não adianta dizer que, na verdade, o foco é a cessão de uso, que, portanto, não há de se falar na questão ambiental. Isso é esconder a cabeça embaixo do buraco, achando que o problema não existe. Para o Ministério Público não é assim. Para o Ministério Público a questão ambiental é muito mais importante. Tá? Hoje a questão ambiental é a questão mais importante. Então, se há uma irregularidade ambiental, isto contamina tudo o resto. Tá? Então, se há uma lei, por exemplo, nacional de caráter ambiental, que estabelece algum tipo de determinação que a medida municipal não cumpre, mesmo que existisse uma lei municipal que autorizasse, esta lei municipal seria ilegal em relação à lei nacional. E existem leis nacionais que são extremamente rígidas quanto a esse aspecto. Então, sim, você tem razão. É preciso, acima de tudo, a questão. Se não há uma regularidade ambiental, isso invalida tudo o resto. Tá? Isso, não tenha dúvida, o Ministério Público não teria muito prurido em levar adiante de forma bem incisiva uma ação desse tipo. Tá? Então, independente até de pensar, mas vai gerar o quê? 4, 5 empregos? Então, o custo-benefício realmente... Tudo bem, melhor ainda que o custo-benefício ajude. Mas mesmo que gerasse muito emprego, ainda assim haveria problema. Eu tive experiência de lidar com isso. De terrenos para fábricas que iriam gerar muitos empregos, mas eis que estavam numa área ambientalmente protegida. Aí isso era levado a juízo, né? Aí vinha a famosa ponderação de bens, né? O interesse econômico, social de um lado e o interesse ambiental de outro. Qual é mais importante? Invariavelmente os tribunais iam pelo interesse ambiental. Então, mesmo que houvesse um ganho econômico, ele ainda assim seria
seria suscetível de ser deixado de lado em função do interesse ambiental. Agora, o segundo caso que você está falando é muito mais grave quanto à evidente ilegalidade e inconstitucionalidade. Tá? Cargos públicos são preenchíveis, regra geral, por concurso. O concurso estabelece o tipo de conhecimento e de critério meritocrático para chegar lá. Eu não posso suprir cargos que estabelecem um determinado tipo de padrão de exercício por um STEP, ali, por um estagiário, etc, etc. Tá? Nós temos 3 regimes de trabalho na administração pública. O estatutário, o seletista e o chamado regime especial. O estatutário é a regra, né? É a lei que estabelece ali como um servidor assume um cargo, vive e morre lá dentro. O seletista é para as empresas públicas, basicamente. E o especial para casos emergenciais. Nos casos emergenciais, que a Constituição prevê, cada estado ou município cria uma lei para tratar disto. Eu não sei se o seu município tem, mas ele teria que ter uma lei para regulamentar as admissões temporárias em caso de urgência. Tá? Como existe, por exemplo, no âmbito da União e os estados, nas ACTs, por exemplo, existe também. Tudo bem, só que isso é temporário. Tem que estar demonstrada a urgência, a emergência, temporariamente 2 anos, tá? E se não há compatibilidade de matéria, então de jeito nenhum. Então eu não posso trazer um estagiário para ser professor. Isso é completamente irregular. Tá? Isso sim é um verdadeiro perigo que expõe o município a uma intervenção do Ministério Público de plano. Assim, sobram aí irregularidades e ilegalidades. Tá? Não há como isso. Boa tarde. Eu sou o vereador Welton Brandão, do município de Pontal do Paraná, no litoral do Paraná. Bom, pegando o gancho da colega, nós passamos por uma situação talvez semelhante a essa há poucos dias em Pontal do Paraná. Nós somos um município novo, tá? E há pouco tempo a empresa de saneamento do estado do Paraná, a Sanepar, ela começou a implantação do sistema de esgoto no nosso município. Nos foi solicitado pela empresa que está fazendo a obra, está executando a obra, que o município fizesse a doação de uma área para que pudesse ser feita uma estação de rebaixamento, e é um município plano, então precisa fazer estações de rebombeamento do esgoto para que possa levar até a estação de tratamento. Esta área, tá, ela pertence ao município de Pontal do Paraná. Só que ela tem uma questão judicial que vem da época que o nosso município ainda pertencia ao município de Paranaguá, né? Não sei se alguém conhece aqui a região. E nós temos o direito de posse da área, mas não temos o registro de imóvel dessa área. Como seria feita uma concessão para que a empresa pudesse explorar por X período, né, teria que ser feita essa concessão de uso do terreno. Houve um questionamento na Câmara de Vereadores, nós pedimos, a vereadora Negra, que está aqui, pediu vistas do processo, nós fomos conversar, e dentro da prefeitura, junto com a Procuradoria, nos foi sugerido que fizesse uma permuta, em vez de concessão da área, fosse feita uma permuta de uma outra área que essa empresa comprou para fazer essa subestação, mas que depois que foi analisado, percebeu-se que essa área seria inviável, que essa área que pertence ao município seria melhor. Portanto, a ideia de se fazer essa estação aqui, no terreno da prefeitura. Mas lembrando que nós não temos o registro de imóveis dessa área, e me parece que existe um litígio, né, Marcos? Parece que ainda existe um litígio. Então foi sugerido que enquanto se consegue o registro dessa área, que se faça uma permuta do terreno que a empresa tem com o terreno da empresa. Existe ilegalidade isso aí? Essa é a nossa grande dúvida hoje. Se algum outro vereador de Pontal tiver dúvida, eu também gostaria que complementasse, tá? O caso é bem complexo, tá? Bastante complexo. Eu costumo
em palestras, se os casos são mais complexos, não me comprometer em respostas imediatas, porque isso mereceria um estudo bem mais detalhado, porque até tu podes estar não me dando todas as informações, até porque tu não consegue lembrar exatamente todos os detalhes. Então, realmente é muito até arriscado para mim te dizer de plano se isto pode ou não pode. O que eu posso te dizer em princípio é que para fazer uma permuta é preciso que o bem a ser permutado esteja absolutamente legalizado, regular com relação ao seu proprietário que vai permutá-lo. Então, em princípio, há um problema aqui. Tá? Permuta é possível, a permuta como forma de não licitar está prevista no artigo 17 lá da Lei 8.666, mas pressupõe-se que se eu vou permutar um bem que me pertence, né, toda a sua regularização que comprova que me pertence tem que estar em dia. Então, se ele tem algum problema quanto a esse aspecto, me parece que isso compromete a legalidade, a lisura de uma permuta. É claro que existe um risco. Por exemplo, tu está falando que está sub júdice. Então, posso arriscar e fazer a permuta e arrisco a que o juiz dê um ganho de causa ao meu interesse e diga que não, que aquele terreno realmente me pertence de direito. Então fica tudo certinho, fica tudo resolvido, né? Aí tudo bem, mas isso tem um risco. Eu não sei o tempo que vai ser levado para a decisão judicial, porque inclusive se ela para transitar, se houver recurso, ela vai levar ainda muito mais tempo. E eu não sei se a decisão judicial me vai ser favorável. Eu posso dizer em princípio que se há problemas quanto a propriedade, a titularidade do terreno, como titularidade pública, isso teria que ser sanado. Eu acho que isso aqui seria arriscado, em princípio seria arriscado. Tá? Mas eu estou te falando com base naquilo que tu me expões agora. Né? Talvez com um estudo mais detalhado sobre todo o caso se possam encontrar saídas. Saídas sempre tem. Mas dentro do que tu está me expondo, em princípio eu acho que você acharia arriscado. Meu nome é Marco Rocha, também estou lá de Pontal do Paraná. Esse caso é muito complicado, deu até pedido de vista e ainda o projeto não voltou, até porque a procuradora falou que são duas coisas, a permuta é uma coisa, a concessão é outra, e a ação, como é uma área grande, ela pode ser desmembrada, e aí sim tem uma matrícula, como é uma situação de utilidade pública do município, com o Estado, porque ali é o ponto de... Pode ser que a juíza deu né, lá uma juíza desmembre essa área dessa ação global, que é uma ação muito grande, de uma área muito grande, por ser de utilidade pública, de interesse público, que sai um tratamento de esgoto ali. É o que a procuradora falou, né? Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta, doutor, questão da parceria pública-privada, que é uma lei federal, né? Que veio, disse que para resolver muitos problemas do Estado e do município, para questão de agilizar mais a questão iluminação pública, projetos grandes. Mas os valores, os mínimos são muito altos a âmbito municipal e os prazos são longos. Tem como o município propor um projeto de lei municipal para que os valores sejam menores na parceria público-privada e os tempos menores, tem que ser baseado na lei federal? O que ocorre com a lei das parcerias público-privadas, assim como ocorre com a Lei Geral de Licitações, é que elas não delimitam o que é geral e o que passa a ser de ordem particular. Claro, não há essa delimitação. Então, inclusive, várias ações já foram propostas no âmbito da Lei Geral 8.666 quanto a essa questão. Então, normalmente, os institutos que uma lei cria são matéria geral. Se ela trata de princípios, isso é matéria geral. Tá? Isso não dá para alterar. Agora, valores, me parece que em princípio sim. Na exposição de motivos da lei se expõe qual é a capacidade econômica que ela tem, né? Se invoca o artigo 30 da Constituição que dá essa competência para tratar dessas matérias, né? E se pode, a meu ver, seria possível adequar valores, sim. Prazos, eventualmente, também. Tá? Mas isso, assim, também é uma questão que demandaria uma análise até jurisprudencial, saber se as coisas seguem nesse tempo, nesse ponto. Eu estou te falando que sim, em princípio, por analogia com a Lei 8.666. Porque, por exemplo, pela Lei 8.666,
O contrato administrativo, ele tem uma parte que é indisponível, né? Que não dá para as partes mexerem, porque a lei já diz que é assim e não tem erro. E tem uma parte que é disponível pela negociação entre as partes. A parte disponível diz respeito a valores. A parte disponível diz respeito à possibilidade de uma prorrogação de prazo. Né? Então, se isso é permitido, eu estou fazendo uma analogia, se isso é permitido pela Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, eu não vejo por que uma lei como essa das PPPs, que justamente foi elaborada para tentar incentivar essas parcerias, não pudesse permitir. Então, assim, adequações de valores e adequações de prazo, eu acho que seriam possíveis, dentro de uma certa margem. Boa tarde, meu nome é Aline, eu trabalho na Câmara de Vereadores de São José, município vizinho aqui é Florianópolis. É só um adendo à pergunta dele. Fazendo essa lei, supondo que fosse possível, seria uma matéria do Executivo Municipal ou do Legislativo Municipal? Quem poderia... A iniciativa? A iniciativa poderia ser do Executivo Municipal, sem problemas. Porque o Legislativo também teria essa iniciativa, porque a matéria é essencialmente de interesse do Executivo, porque é a matéria de gestão pública. Né? Então ele que teria a maior primazia para propor essa lei. Por exemplo, aqui, o Executivo daqui, de Florianópolis, pelo que eu tenho visto em noticiários, o atual prefeito pretende atualizar a lei de concessões aqui para o município. Tá? Agora, porventura, se houvesse algum impedimento, não sei como é que funciona na Câmara de São José, porque, claro, evidentemente que aí os vereadores que são do partido do governo podem fazê-lo. Né? Até talvez fosse um mecanismo mais seguro para evitar qualquer tipo de questionamento. Boa tarde, meu nome é Marley, sou vereador do município de Bento Novo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão do poder de polícia do município. O poder de polícia do Brasil, no ordenamento brasileiro, nós temos 3 polícias. Nós temos a polícia judiciária, nós temos a polícia de manutenção da ordem pública e nós temos a polícia administrativa. A polícia judiciária é aquela que tu divide na polícia federal e polícia civil, que é do âmbito estadual. Tá? Regidas operam com base no Código Penal e a sua atividade tem caráter investigativo na persecução de crimes, correto? Aí tu tem, a Constituição vai dizer o que é da esfera da Justiça Federal e por contrapartida a Polícia Federal cuida daquelas matérias de fronteiras, tráfico de drogas, etc, etc, etc. Polícia Judiciária Estadual, mesma coisa, opera com base no Código Penal, investigativa, investigação de crimes comuns que o Código Penal trata. E aí tu tem a terceira polícia, que é chamada Polícia Administrativa. A Polícia Administrativa, e a Polícia de Manutenção da Ordem Pública, que é a Polícia Militar, né? A PM. A Polícia Militar, ela se baseia no Código Penal Militar, e a função dela é eminentemente ostensiva, repressiva de forma imediata sobre a própria pessoa. Então, tanto a polícia judiciária como a da manutenção da ordem pública, elas têm a sua ação voltada diretamente à pessoa, seja para investigá-la na esfera criminal, seja para reprimi-la imediatamente. A polícia administrativa não. A polícia administrativa, ela tem sua ação voltada sobre bens, coisas ou atividades. Ela reprime bens, coisas ou atividades. E por tabela, ao fazê-lo indiretamente, acaba afetando a liberdade pública do cidadão. Então a polícia administrativa é uma polícia eminentemente fiscalizadora. Não está corporificada num órgão, como a polícia judiciária. Não tem um órgão, nem federal, nem estadual, nem municipal, que se diga polícia administrativa municipal. Não existe isso. Ela é disseminada, ela é capilarizada em vários órgãos, que podem ter outras funções além do poder de polícia. Corpo de Bombeiros não é polícia administrativa, no entanto o habite-se que eles dão, isso é a função da polícia administrativa. Polícia rodoviária, mesma coisa, cassação de carteira de motorista, isso é polícia administrativa. Polícia florestal, exerce poder de polícia administrativa.
Então, toda atividade que envolve fiscalização é polícia administrativa, que tanto pode agir com base em atos normativos, estabelece as condutas que ela entende que devem ser seguidas, como em atos de execução. Não seguiu, vou reprimir, mas eu reprimo as coisas, as atividades ou os bens. E por via indireta acabou atingindo a pessoa. Nós tivemos, nos últimos tempos, uma polêmica, quando foram criadas as guardas municipais. O que a Constituição estabelece? As guardas municipais, os municípios não têm polícia judiciária. O município não tem polícia de manutenção da ordem pública, ou não deveria ter. Os municípios têm polícia administrativa, por disposição da Constituição. O Rio Grande do Sul lá tem a brigada, uma guarda municipal, mas aquilo ali é algo objeto de constante questionamento. Então o que acontece? Quando se criaram as guardas municipais de trânsito, na época eu estava no SECOM, eu assessorava lá o controle de constitucionalidade lá para o Ministério Público. Aí o que aconteceu? Floripa cria a sua guarda municipal de trânsito, dando a ela poder ostensivo. O que faz a PM? Imediatamente a Polícia Militar daqui fez uma representação ao Ministério Público dizendo não pode, isso é inconstitucional. Porque isso é um problema também das polícias, né? Ao invés de trabalhar em conjunto, aqui elas competem entre si. Então a PM se sentiu, né, ali ludibriada, enfim, melindrada, e entrou com uma representação ao Ministério Público. É assim que você faz. Você quer questionar a constitucionalidade de uma lei, você entra com uma representação, que é uma denúncia. Não precisa se identificar, tu pode identificar para o MP, mas ele não precisa usar teu nome. Denunciando algo que te parece que está errado, né? E o Ministério Público aí age em teu nome sem ter citado. Aí o Ministério Público, então, pediu parecer lá para a SECOM sobre isso. Afinal de contas, a Guarda Municipal de Trânsito, se eu estou dando a ela poder ostensivo, eu estou violando a Constituição, porque o poder ostensivo é típico da Polícia de Manutenção da Ordem Pública, PM, estadual. E a polícia dos municípios só tem caráter administrativo. Não pode, é inconstitucional. Aí eu fui fazer um estudo sobre o caso, para fazer um parecer sobre isso, e eis que o Código Nacional de Trânsito, lei nacional, de origem federal, dá esse poder ostensivo às guardas municipais de trânsito. Então, eu me lembro que no parecer o questionamento era, bom, podemos entrar com uma ação de inconstitucionalidade da lei municipal perante o Tribunal de Justiça daqui? Digo, não, porque na verdade ela está de acordo, o que seria inconstitucional seria o Código de Trânsito. Teria que ser questionado no Supremo. E não foi. Então ficou por isso mesmo, ou seja, as guardas municipais de trânsito com poder ostensivo, elas estão amparadas no Código Nacional de Trânsito, que dá para elas esse poder. Agora, a rigor, cá entre nós, não é previsão constitucional. De fato, há uma tensão constitucional aqui. Tá? Isso, evidentemente, que ninguém se mexeu até agora, ninguém faz nada, porque em termos de eficiência, dá certo. Tu tem um corpo a mais policial no município, e a coisa tem uma certa funcionalidade, mas a rigor, municípios não podem ter poder de polícia, nem judiciário, nem de manutenção da ordem pública. Só pode ter polícia administrativa. E polícia administrativa não pode, em princípio, não pode ter caráter ostensivo. Ela é repressora em relação a coisas, bens ou atividades, não a pessoas. Doutor, num distrito industrial, nesse distrito industrial, ao lado dele, tinha um viveiro de mudas, que servia para escola, creches, abastecer, municipal. E ele foi desativado para colocar uma família morar. Distrito industrial pode ser usado também para moradia? A lei de licitações fala da concessão de direito real de uso para programas habitacionais. Ela não delimita. Se eu sou prefeito de um determinado município,
Eu posso, e isso a Constituição no artigo 30 é uma das competências, posso delimitar áreas para determinadas finalidades? Posso, por lei. Então, eu teria que, por lei, estabelecer que aquela área, que era um distrito industrial, agora não é mais um distrito industrial, dar a ela uma outra finalidade, e aí sim fazer um programa de habitacional, etc. Mas eu precisaria, por lei, desfazer, revogar aquela lei anterior que instituiu aquele distrito industrial e deslocar esse distrito industrial para uma outra região. Tá? Aí sim, por lei, tudo bem. Eu não posso por ato infralegal o que a lei já estabeleceu. Se uma lei criou um distrito industrial, está criado por lei, eu não posso, por um ato infralegal, chegar lá e dizer, bom, agora não é mais. Não. Porque eu estaria desfazendo por ato infralegal aquilo que a lei criou. Então, o mais seguro é fazer por lei. Por lei, eu posso reinstituir uma outra finalidade naquela área e o distrito industrial ser criado em outra. Mas tem que ser pela via legislativa. Eu convido, então, a Tayane, que é gestora da gestão pública online, para entregar uma lembrança para o palestrante, o Dr. Luiz Henrique, como reconhecimento e testemunho da gratidão da empresa pela sua participação e pela forma como abrilhantou este evento. Muito obrigada, Dr. Luiz Henrique.